Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Então, na alegria de celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, a plenitude de sua glória, nós hoje inauguramos um novo vídeo da Escola da Fé. Neste mês de agosto, nós vamos dando procedimento à série de vídeos sobre as diversas vocações que temos na nossa igreja. E hoje irá nos ajudar, é com muita alegria que nós vamos receber aqui, a nossa irmã Sara Belinda, que é vocacionada ao Carmelo Descalço, lá do convento de Camaragibe. Então, desde já, eu ofereço as minhas preces a Sara e convido todos vocês que nos assistem hoje também a rezarem pela sua vocação. Então, ela vai falar um pouquinho para nós sobre a vida consagrada, não é? Que é uma das 4 vocações que nós lembramos com mais carinho nesse mês de agosto. Então, aproveitem e aprendam um pouquinho com a nossa irmã Sara. Salve Maria Puríssima, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola da Fé. Bom, eu me chamo Sara Belinda, alguns me conhecem por Sara, outros por Belinda, mas enfim, é uma pessoa só. A pedido do meu queridíssimo amigo e irmão, o seminarista Ícaro, eu hoje, nessa Escola da Fé de hoje, vou falar com vocês a respeito, ou melhor, falar para vocês a respeito da vocação religiosa, da vida consagrada, da vida religiosa. Esse assunto, esse tema é um tema bem extenso, bem amplo, mas pelo fato de que os vídeos da Escola da Fé serem vídeos mais curtinhos, até mesmo para facilitar a compreensão, eu irei falar de uma maneira bem simples, de uma maneira bem superficial a respeito da vida religiosa, só para vocês terem uma noção, para aqueles que não sabem realmente nada. Bom, antes de iniciarmos, vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, para começarmos, eu posso dizer para vocês que na igreja existem 2 tipos de fiéis. Existem os fiéis ordenados e aqueles fiéis que não são ordenados. Os fiéis ordenados são, no caso, os padres, os padres, os bispos, os cardeais, o clero num todo, são os clérigos. Já no caso dos fiéis que não são ordenados, são os leigos, que compreendem a maior parte dos católicos, Já no caso da vocação religiosa, dos religiosos, eles não seriam uma terceira categoria, mas na verdade uma dentro dessas duas, uma no meio dessas duas que eu acabei de citar. Isso por quê? Porque tanto um fiel ordenado pode ser religioso, quanto um fiel não ordenado também pode ser um religioso, se ambos forem chamados por Deus a essa vocação, a essa vida. Um exemplo claro de fiel ordenado, que é religioso, é o nosso arcebispo, Dom Fernando.
Dom Fernando, ele é um religioso beneditino. É bispo, né? Mas é um religioso beneditino. Há muitos anos atrás, ele proferiu os seus votos religiosos, né? Fez a sua consagração religiosa. Então, ele é um religioso. E um exemplo de fiel não ordenado, que é religioso, seria, por exemplo, a irmã Kelly Patrícia, irmã Josevânia, daqui do nosso vicariato, são religiosas, né? São leigas, né? Leigas que se consagraram ao serviço de Deus e da sua igreja. Pois bem, mas no que consiste essa vida religiosa? O que é, né? Pois bem, a vida religiosa seria, na verdade, uma vivência mais radical do batismo, né? No nosso batismo, a gente renuncia ao pecado, renuncia ao mal, renuncia a Satanás para abraçarmos a Cristo, a nosso Senhor, a Deus como nosso Salvador, como nosso Senhor, aquele a quem devemos amar e servir em tudo e em todo lugar, a todo instante, enfim, né? É a gente passar a ser membro do corpo de Cristo, servindo a nosso Senhor em tudo, né? Adorando apenas a Ele. E a vida religiosa, ela é isso, mas de uma maneira radical, como eu disse anteriormente, né? Por quê? Porque todo fiel, ele é convidado à perfeição de vida, né? Todo fiel é convidado à santidade, seja um sacerdote, seja um médico, seja um advogado, seja uma dona de casa, seja uma pessoa que trabalha como caixa de supermercado, enfim, seja lá como for a vida dessa pessoa. Todos nós somos chamados à santidade, somos chamados à perfeição. Porém, na igreja existe um grupo de pessoas chamadas por Deus a viverem de maneira mais radical e intensa o batismo. E vivem como? Como é essa radicalidade, né, do batismo que os religiosos vivem? Seria por meio da profissão dos votos, né, dos conselhos evangélicos, que no caso são a pobreza, né, o voto da pobreza, o voto da castidade e o voto da obediência, né? Esses votos não existem assim só por existir, né? Eles têm uma finalidade na vida do religioso. Por meio do voto da pobreza, o religioso larga tudo, né? Deixa suas riquezas, suas posses, para abraçar a pobreza de Cristo, né? Apesar de que o religioso não é impedido de ter algo, né? De ter algum bem material, mas tudo que ele tem deve estar em comum com os seus irmãos, ou seja, o religioso ele vive em comunidade, tudo que ele ganha é da comunidade, né? Isso é muito comum a gente ver nos conventos, né? Por exemplo, no convento onde eu sou vocacionada, onde eu sou acompanhada, as irmãs, algumas irmãs recebem algum presentinho ou algo do tipo, né? Alguma coisa, e normalmente não guardam para elas aquilo, né? Dão para a comunidade, né? Não é delas, é da comunidade, é nosso, não é meu, passa a ser nosso, né? E isso por meio do voto da pobreza. Por meio do voto da castidade, essa pessoa, além de não se casar, né? Lembrando que o voto da castidade não compreende apenas um simples não casar-se, mas também compreende ao combate, né? A idolatria a pessoas, ao apego desordenado a qualquer pessoa, né? Quando a gente professa o voto da castidade, a gente diz para Nosso Senhor que queremos amar apenas a Ele,
e amar apenas a Ele nos outros, né? Ter esse amor purificado, esse amor sem desordem, esse amor que é de amar sem possuir, entende? É a realidade de muitos religiosos que precisam ser transferidos constantemente de um lugar a outro, né? E acabam não se apegando às pessoas daquele determinado local onde ele realizou o seu apostolado, enfim. Aí está o voto de castidade, né? De ter esse amor purificado, né? Esse amor em Deus, de amar os outros, né? Em Deus, né? Ter essa ordem, né? Não ser algo desordenado. E por meio do voto da obediência, o religioso, ele já não mais tem a sua vontade própria, né? Ele se rebaixa, né, à vontade do seu superior. Ou seja, se por exemplo um religioso ele pedir algo ao seu superior, à madre, enfim, e esta não consentir, não permitir, o religioso não pode se exaltar e enfim, querer porque querer fazer aquilo que ele quer. Não, a sua vontade agora está escondida em Deus, na pessoa do seu superior. Então, vivendo todos esses 3 votos, né, esses conselhos evangélicos, o religioso passa a se assemelhar ao Cristo de uma maneira mais perfeita, a se assemelhar ao Cristo, né, a se assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pobre, se assemelhar ao Cristo que foi casto, se assemelhar ao Cristo que foi obediente. Aí onde está a perfeição do religioso é isso, de seguir a Nosso Senhor em sua totalidade, né? Em sua perfeição. E por conta disso, né, de tudo isso que o religioso é, ele acaba sendo para a igreja e para a humanidade toda uma prefiguração da vida que há de vir, da vida que Nosso Senhor reservou para nós, que é a vida onde a gente vai apenas amá-lo, né? Amar a Ele apenas no céu. Não teremos outros amores. Nosso único amor será o Cristo. Ele vai ser o nosso esposo para sempre. No céu ninguém é esposo de ninguém, né? O matrimônio dura até a morte, mas o amor de Cristo vai para além da morte, né? E une mais ainda depois dessa. Então, o religioso, ele já vive essa união com Deus, essa união eterna, já aqui na Terra, né? Serve apenas a Deus, como ele será servido no céu, né? O religioso é apenas para Deus, né? A palavra consagrado é isso, né? Consagrar é dedicar tal coisa a algo específico, como por exemplo, o cálice que é usado na Santa Missa, né? Para reter o sangue de Nosso Senhor, o sangue preciosíssimo de Nosso Senhor. Quando esse cálice está na loja, é um simples cálice, né? E a partir do momento em que o padre dá a bênção naquele cálice, o consagra para o culto divino, seria uma grande profanação, né? Ver alguém bebendo cerveja naquele cálice depois de ter sido abençoado, de ter sido consagrado ao culto, né? E a mesma coisa é o religioso. O religioso é um consagrado, ele é reservado apenas para Deus. Ele é apenas de Deus, né? Seria um pecado muito grave, né, um religioso se ocupar de coisas que não são nosso Senhor, né? Que não são voltadas para o Cristo. Tudo quanto o religioso faz deve ter Cristo como fim, né? De tudo. Né? Tem toda essa ordem na vida religiosa. O religioso, né, como deu para perceber, ele busca apenas a Nosso Senhor. Nosso Senhor é a meta dele. E a meta dele é como qualquer outro fiel, né? Todo fiel deve ter Nosso Senhor como meta. Mas o religioso busca ter Deus como meta, seguindo exatamente,
né, o caminho de Cristo, né, sendo um outro Jesus, literalmente, assim dizer, em tudo, né? E, bom, eu acredito que o que eu posso falar a respeito da vida religiosa, né, basicamente seja isso. Existem muitas coisas que eu gostaria de falar e eu, enfim, acharia importante, mas de um modo superficial, acredito que é isso, né? E eu espero que vocês possam ter aproveitado, né? Isso possa ter acrescentado alguma coisa na fé de vocês. Enfim, a vocação religiosa é belíssima e vale a pena a gente ter um tempinho para conhecer, né, mais a fundo, conhecer um pouquinho mais. Eu gostaria de, antes de encerrarmos, de ler um trechinho do Evangelho, onde a gente pode encontrar, de certa forma, a vocação, a vida religiosa, né, que acabamos de explicar. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, dos versículos de 16 até o 22. Eu vou ler para vocês. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra pai e mãe. Ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Aí eis que nosso Senhor diz. Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Pois bem, meus irmãos, finalizando mais uma Escola da Fé de hoje, deixo para vocês essa passagem do Evangelho, onde tem esse detalhe muito bonito, que a gente só encontra no Evangelho de São Mateus, que é quando Nosso Senhor fala: se queres ser perfeito. Esse se queres ser perfeito, o religioso compreende como seguir a Cristo em sua totalidade, né? Todos nós somos convidados a seguirmos a Cristo, né? a sermos perfeitos, né? Para Ele. Mas o religioso vive essa perfeição de maneira radical. Guardem isso, né? Dessa escola da fé de hoje, né? O religioso segue a Cristo de modo radical. Pois bem, agradeço muito a vocês por terem me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Aproveitado bastante. E peço a vocês que rezem comigo também pelas vocações religiosas, né? A Igreja precisa muito, muito de santas vocações religiosas. São uma grande graça na Igreja, né? Todo religioso, né? Os religiosos e religiosas são um grande dom de Deus, né? Para a Igreja. E, bom, como Nosso Senhor mesmo diz, né? Pedi ao Senhor da Messe para que envie mais operários. Então, rezemos pedindo ao Nosso Senhor que Ele envie
santos religiosos para a sua Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e a Santíssima Virgem.